Pessoal, hoje iremos falar sobre sistema de banco de dados. Eu sou a professora Maristela, da Universidade de Brasília. Então, banco de dados são diferentes sistemas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui tem uma pessoa que está comprando um vinho. Só é possível ele passar o cartão de crédito dele porque existe um banco de dados da empresa de cartão de crédito que armazena todas as transações que essa pessoa faz no cartão de crédito dele. Só é possível ele comprar esse vinho porque a empresa que vende o vinho tem um banco de dados com todas as informações relacionadas ao vinho, o nome do vinho, o preço do vinho e assim por diante. A gente só consegue ter uma livraria com vários livros, onde a gente guarda o nome dos títulos dos livros, o nome dos autores, o ano. A gente consegue vender aquele livro porque o banco de dados dessa livraria armazena todas essas informações. Banco de dados pode servir para guardar aqueles dados tradicionais, mas também pode ser feito para aplicações específicas. Por exemplo, um banco de dados geográfico. Aqui está o exemplo de um trabalho de conclusão de curso do Daniel e Frederico, no nosso Departamento de Ciência da Computação, onde ele construiu um banco de dados geográfico, onde armazenou a geografia do Distrito Federal, todas as rodovias do Distrito Federal, as paradas de ônibus e assim por diante. Aqui é o trabalho do Helmut, que também é nosso aluno de licenciatura da computação, onde a gente construiu um banco de dados geográfico relacionado com a sismologia aqui do Brasil, com eventos sísmicos que acontecem no Brasil. Por fim, o trabalho de mestrado, aplicado na geociência, onde o Mariano desenvolveu toda uma plataforma de banco de dados geográfico. Banco de dados, então, pode ser feito para aplicações específicas. O que acontece em 60 segundos na internet? Isso aqui é um retrato de 2020, do início de 2020, onde a gente pode perceber o tanto de horas de filmes que tem na Netflix, o tanto de posts que são colocados no Instagram, o tanto de pessoas que baixaram o TikTok e assim por diante. Como é que se armazena esse volume de dados enorme? Como é que se armazena essa quantidade de dados chamado Big Data de diferentes formatos? Então pode ser construído um banco de dados para aplicações específicas para armazenar dados específicos. Independente disso, um banco de dados tem propriedades específicas. Por exemplo, ele representa um problema do mundo real. Ele é uma coleção de dados que estão logicamente coerentes. E ele é projetado para a necessidade de um grupo de usuários. Então a gente constrói o nosso banco de dados porque existe a necessidade de pessoas utilizarem aquele dado. De maneira geral, um sistema de banco de dados envolve vários componentes. Desde a gente tem os usuários que acessam determinadas aplicações e através de diferentes interfaces pode acessar o dado que efetivamente está armazenado. Foram criados programas computacionais para facilitar a gestão desses dados, chamados sistemas gerenciadores de bancos de dados, como por exemplo Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Servers. Como também a gente armazena o dado e o metadado. O que é o metadado? O metadado é a estrutura do banco de dados, enquanto que o banco de dados é o dado que efetivamente está armazenado. De maneira abstrata, a gente pode pensar que nós temos usuários que através de aplicações vão acessar o banco de dados porque existe uma camada de software chamada SGBD, que nós vamos estudar em detalhes na unidade 5 do nosso curso, que faz com que o usuário de maneira transparente acesse esse dado que de fato está armazenado. Como nós podemos ver nessa figura, a gente tem o banco de dados armazenado e a gente tem definição dos dados que estão armazenados, que são os metadados. A definição dos dados armazenados é a estrutura do dado que é armazenado. Por exemplo, lembrando o nosso sistema acadêmico do SIGA, a gente vai ter uma estrutura para guardar dados de professor. O que eu quero do professor? Eu quero a matrícula, eu quero o nome, eu quero o curso, eu quero saber quais turmas ele está lecionando esse semestre. Então, essa é a estrutura.
O banco de dados que efetivamente está armazenado seria a professora Maristela Terto de Holanda, que tem a matrícula 1345 e que está lecionando banco de dados tópico avançados em computação no semestre de 2020.1. De maneira geral, a gente pode pensar que um sistema de banco de dados envolve o sistema gerenciador de banco de dados, mas o próprio banco de dados. Nesse contexto, a gente pode ter diferentes usuários acessando esse sistema de banco de dados. Então, a gente tem o nosso usuário final, que através das suas interfaces vai acessar o banco de dados que está armazenado. Por exemplo, quando a gente está comprando uma comida no iFood, quando a gente está acessando a nossa conta bancária, nós estamos fazendo o papel de um usuário final que está acessando através de uma aplicação dado que efetivamente está armazenado. A gente tem uma pessoa que é muito importante nesse contexto, que é o administrador de banco de dados, que é o DBA. O DBA é responsável por deixar o banco de dados funcionando 24/7. Ele é responsável por monitorar o banco de dados e deixar o banco de dados com a melhor performance possível. Ele é responsável por garantir a segurança do banco de dados. Quem vai poder acessar o dado? Vai poder acessar o que daquele banco de dados? Ele é responsável por manter backups. Ele é responsável por manter recuperação caso aconteça uma falha. Se o banco de dados falhar, tem que ter políticas para recuperar falhas e assim por diante. Também temos os projetistas de banco de dados, que é o que vai fazer os modelos de dados, que vai projetar o banco de dados. E nós teremos os analistas de sistemas e os programadores que irão, de fato, implementar suas aplicações através do banco de dados, que efetivamente armazena o dado. De fato, existem outros usuários envolvidos nesse ambiente de sistema de banco de dados. Por exemplo, hoje em dia se fala cientista dos dados, engenheiro dos dados. Também tem o conceito de administrador dos dados, que é a pessoa que não é técnica, mas que entende da gestão dos dados. Mas nessa disciplina nós iremos utilizar a classificação do nosso livro-texto, que é baseado nesses 4 usuários que trabalham diretamente com o sistema de banco de dados. Então, pessoal, vocês podem ver essa parte no nosso capítulo 1 do livro e como atividade vocês precisam ler as seções 1.1 e 1.4 do nosso livro de referência. Até a próxima aula!